Olá, tudo bem? Eu queria falar com você que é artista, que integra um grupo ou um coletivo de cultura, que vem desenvolvendo um projeto cultural nesse momento. Queria perguntar para você como que está a comunicação desse seu projeto, como está a comunicação do seu grupo ou coletivo cultural, como está a comunicação da sua carreira artística ao longo da vida. Eu sou Carlos Riso, sou jornalista há 30 anos e vou falar um pouquinho neste vídeo sobre gestão da imagem e da comunicação de artistas e projetos culturais. Ao longo da minha vida como jornalista, como profissional de comunicação, eu tenho percebido que muitos artistas, grupos ou coletivos, eles não têm levado em consideração o papel que a comunicação tem para potencializar esses projetos culturais, para potencializar os grupos e os coletivos, para potencializar a carreira artística, né? Coisas simples às vezes, que o artista não se atenta, né? Não desenvolve, não é porque não quer, porque às vezes, muitas vezes não consegue tocar essas coisas. Ele vai deixando de lado porque tem outras prioridades. Eu sei como que é na minha vida profissional também, às vezes eu tomo uma iniciativa e deixo de tomar outra, né, para poder dar conta das demandas que a gente tem no dia a dia da nossa vida, da nossa carreira profissional. E exatamente por a gente deixar de lado, muitas vezes, a comunicação, quando você vai desenvolver um projeto lá na frente, você sente falta de muitas coisas que você poderia estar usando, que se perderam ao longo do tempo, né? E que não dá para você colocar num projeto novo que você vai fazer. E é esse roteirinho básico que eu quero trazer para você, artista, para você que é de coletivo, de grupo, de cultura, né, que está pensando em desenvolver um pouquinho melhor o setor de comunicação e da imagem do seu grupo, do seu coletivo, ou da sua vida, da sua carreira artística. Queria falar um pouquinho também da minha carreira como jornalista, como profissional de comunicação na área de cultura, né? Eu tenho trabalhado há muito tempo, desde os anos 90, com cultura, trabalhei em prefeituras, né? Trabalhei na sociedade civil, em organizações da sociedade civil, atendendo governos, no programa Guri, por exemplo, na EMESP Tom Jobim, no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Também atuei em festas, festivais, como, por exemplo, a Festa do Pilar, a Feira de Oratórios e Presépios de Paranapiacaba, em projetos como o Cine B Solar, que faz uma sessão de cinema mostrando o cinema brasileiro nas periferias de São Paulo, e também aqui com a minha empresa de comunicação e cultura, editando livros, publicações, né, fazendo projetos de cultura aqui para a região do Grande ABC, para a região de Paranapiacaba, fazendo saraus. E a gente tem trabalhado sempre, né, levando um plano de comunicação bastante sério, tentando divulgar esses projetos todos em jornais, revistas, em sites, blogs e circulando nas redes sociais, construindo portfólios dos projetos, né? E é isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho aqui neste vídeo. Falar de quatro coisas. Quatro coisas que eu considero bastante importantes quando a gente está pensando em falar de comunicação em projetos culturais, que vai beneficiar artistas, grupos, coletivos. É falar de currículo, falar de falar de currículo, falar de um portfólio legal, bem montado, né, bem estruturado, falar da importância de ter presença do artista, do grupo, do coletivo nas redes sociais, falar também o quanto é fundamental e importante fazer um trabalho de assessoria de imprensa para que esse trabalho que você desenvolve chegue, né, nos veículos de comunicação, e falar um pouco de plano de comunicação e de divulgação, que é quando você consegue juntar
todos os elementos de comunicação para fortalecer o seu projeto cultural, para fortalecer o que você vem desenvolvendo, né? O seu espetáculo, a sua apresentação, a sua atividade cultural, né? Então, vamos lá olhar um pouquinho para cada um desses itens. Vamos lá. Ao longo da minha vida profissional, sobretudo nos últimos anos que eu venho prestando serviço de comunicação para grupos coletivos ou artistas por conta da minha empresa de comunicação e cultura, eu tenho percebido que quando a gente vai fazer projetos, por exemplo, para os artistas, a gente tem que montar muitas vezes um currículo desde o zero, um portfólio desde o zero. Artistas que têm muito tempo de carreira, muitos anos de estrada, artistas, por exemplo, com mais de 30, 40, até 50 anos de carreira, às vezes não têm um currículo montado especialmente para trabalhar projetos culturais, para trabalhar, não ter um portfólio às vezes montado com fotos do trabalho que desenvolveu ao longo dos anos. A gente precisa ficar garimpando fotos para poder construir esse portfólio, né? Colocar esse currículo em dia. E não é porque o artista não tem, é porque está desorganizado, não está fácil, não tem acesso, as fotos estão com outras pessoas e não foram feitos registros em determinados momentos. Então é isso que eu queria chamar a atenção nesse capítulo, nesse primeiro bloco, que é falar sobre um currículo bem montado e um portfólio montado de forma simples, mas que resolva a necessidade do artista para pleitear um projeto novo, né, para poder apresentar um documento da sua história. E o currículo é um currículo como esse comum aí que a gente sempre faz quando vai mandar lá para um emprego novo, né? Você preenche o currículo com o seu nome, com seus dados, com o seu histórico profissional, seu histórico acadêmico, né? Escolaridade e tudo mais. E tem que fazer um currículo com essas características, que aí você mostra, né, no tempo, tudo que você fez, né? Não precisa ser um currículo tão engessado a ponto de ter um texto que não mostre os detalhes, né, da sua história. Não pode ter parágrafos falando de determinada obra que você desenvolveu, de determinado espetáculo que você participou, determinado projeto que você se envolveu. Tá lá, né? Um parágrafozinho explicando e tal. E também você tem que usar atualmente, e isso você pode produzir, escrever nos softwares como Word, como Google Docs, né? Ou como outros que existem aí no mercado, né? Da internet, que você pode, até no celular você consegue construir um currículo. Então, e aproveite ali nas palavras-chave, colocando links para coisas que você aponta e que você já encontra que está disponível na internet. Como, por exemplo, uma matéria, você está falando de um espetáculo que você fez, mostra o link da matéria que foi publicada, que está na rede social, que está na internet. Então, colocar esses links no currículo, nas palavras-chave do seu currículo, é fundamental hoje em dia. É a base para você poder comprovar, por exemplo, tudo aquilo que você fala que você fez. É uma forma de você garantir que as pessoas que estão avaliando aí o seu currículo num projeto, elas possam ter contato com a sua produção cultural, né, ao longo do tempo. Isso é um diferencial que você pode colocar num currículo muito simples, como eu falei. E é tão simples fazer isso, é só você ter um acesso na internet, um computador, um notebook ou mesmo um celular
selecionar lá, né, o endereço aonde foi publicada aquela matéria, onde está aquele YouTube, onde está aquele Facebook, aquele post do Facebook ou do Instagram, ou outro qualquer, né, rede social, e com o botão direito do mouse ali, você selecionar a palavra-chave, clicar no botão direito, ele vai abrir uma janelinha e você vai poder colocar aquele endereço na janelinha. Isso eu estou falando num texto do Word, mas que também dá para fazer no Google Docs e nos outros aplicativos aí de texto. Você tem que procurar, né, onde está essa ferramenta que dá essa possibilidade e colocar lá, entendeu? Montou o currículo já recheado de links, né, de referências para o trabalho que você faz. Outro tema que é importante a gente falar nesse primeiro bloco, além do currículo, é o portfólio, que é um pouco diferente do currículo. O currículo você coloca texto, vai mais texto, vai algumas fotos, talvez, para ilustrar os textos, né? E esses links aí que eu falei para você, que remetem às referências externas, que são fáceis de comprovar tudo aquilo que você está falando, como produção artística, né? Por isso que é importante sempre registrar tudo que você faz. Mesmo que seja com o celular, aliás, o celular hoje é uma ferramenta fantástica para registrar tudo que você faz como profissional. Porque aí você pode subir isso no Facebook, no Instagram, no YouTube, talvez, e a gente vai estar falando mais de redes sociais, e depois você usar essas referências no currículo. E no portfólio também. Só que o portfólio é um produto um pouquinho mais elaborado. No portfólio você utiliza mais referências visuais, logomarcas, cartazes de espetáculos que você organizou, de atividades culturais que você participou. Ainda, né, recortes de rede social, recortes de jornais e revistas, links, né? Um PDF que você tira ali na internet, que você pode colocar a capa de um jornal com destaque para aquela foto que você saiu, né? Então, o portfólio tem essa possibilidade de enriquecer visualmente a sua apresentação. E um PowerPoint, ou como eu falei, qualquer outra plataforma tem uma ferramenta semelhante ao PowerPoint, você consegue montar. Claro que você pode fazer portfólios mais complexos do ponto de vista de design, né? Se você tem contato com pessoas do seu grupo, do seu coletivo, que sabem utilizar softwares mais avançados, como Photoshop e outros parecidos, que são capazes de montar portfólios profissionais, claro que você pode utilizar desses profissionais, né, sem gastar muito, porque nós sempre temos que pesar os custos das coisas, né? Mas aí dá para fazer também, mas dá para fazer do modo bastante simples, que fica muito bom, fica muito bem apresentável, né? Um PowerPoint ou outra plataforma semelhante. E aí, sempre recheado de referências com links externos, como no currículo. Dessa forma, você consegue cumprir vamos dizer assim, um referencial básico de apresentação. Sabe o cartão de visita? Que todo mundo tem que ter, que todo profissional tem que ter o cartãozinho, sacou do bolso o cartãozinho. O currículo e o portfólio é esse cartão de visitas quando você for montar projetos. Bom, agora eu queria falar de assessoria de imprensa, que também é um instrumento de comunicação muito importante, que muitas vezes é esquecido pelo profissional de cultura que faz o seu espetáculo, sua apresentação, né, do grupo coletivo ou artista que está fazendo o seu trabalho. Está lá no dia a dia fazendo o trabalho e não esquece de divulgar
para os meios de comunicação o trabalho que está fazendo naquele momento. Que às vezes o artista pensa, assessoria de imprensa é para grandes espetáculos, para grandes apresentações que a gente vai fazer em grandes teatros e tal. E não, às vezes uma coisa pequena, um projeto pequeno, uma atividade que você vai fazer na praça, na rua, né, com crianças, ela cabe fazer um texto, um pequeno release, que a gente chama, né? Que é exatamente fazer um texto sobre aquela atividade, aquele espetáculo, aquela apresentação e mandar para um veículo de comunicação ali da comunidade, da sua cidade, do seu bairro, uma rede social que cobre as atividades culturais, né, blogs, tem uma possibilidade, um universo de possibilidades gigantescos que você pode alcançar fazendo um pequeno texto e encaminhando para os veículos de comunicação, sejam profissionais, sejam amadores ou semiprofissionais ou alternativos, como a gente costuma falar, né? Que são blogs que estão cobrindo cultura, que são sites que estão cobrindo as coisas da cidade, né? Aproveite essa possibilidade. Eu vou passar um roteiro muito simples para você poder montar esse seu release, esse seu texto que você vai encaminhar para os veículos de comunicação. Você precisa responder 6 perguntinhas básicas: o que, quando, onde, como, por quê. Aí tem o quem também, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Vamos lá, ó. Veja só como não é difícil. O que? O espetáculo tal, a apresentação tal, a atividade cultural tal. Quem? O grupo tal, o coletivo tal, o artista tal. Quando? No dia tal, no final de semana tal, em tal hora. Que? Quem, quando, onde? No teatro tal, na praça tal, na rua tal. Veja que não é difícil, né? Só colocar o endereço. O como e o porquê são explicações do porquê você está fazendo aquele espetáculo, aquela atividade cultural, como você conseguiu fazer aquela atividade através de financiamento, enfim, através da organização do grupo, né? Falando um pouco do grupo também, não esqueça que você tem um currículo lá do grupo que você pode usar ali no seu roteiro de release também, né? Então, quem? O grupo tal, que existe há tantos anos, que já fez tais e tais e tais espetáculos, né? Você pode agregar coisas do seu histórico, do que você montou lá o seu currículo, para o release. E aí você tem um documento simples, básico, mas que serve para alimentar o jornalista, o profissional que está lá na outra ponta, que precisa de notícia, para ele poder trabalhar, para ele poder divulgar, né? Às vezes vai fazer entrevista com você a partir do release que você mandou lá para o jornal, para a rádio, para a TV, para o espaço de comunicação que você tem ali na sua comunidade, na sua cidade. Uma dica que eu quero trazer também para você aqui nesse espaço é que quando você está organizando a sua atividade, o seu espetáculo, né, o grupo está se preparando para essa atividade cultural, com o tempo, conforme vai ensaiando, você também tem alguém que se preocupe em ter este olhar aí para a comunicação e para a divulgação. Né? Se você é artista individual, é um trabalho dobrado que você vai ter que fazer, pensar nisso, mas se é um coletivo, se é um grupo cultural, dá para alguém ficar responsável por isso. E aí já prepara uma lista dos veículos de comunicação, das pessoas, entendeu? Pegue o nome,
o veículo, o nome, o e-mail, o WhatsApp. Hoje em dia está muito fácil você conseguir essas coisas nos veículos, no site tem lá as informações para você mandar release, ou então nas redes sociais também, né? No Facebook você consegue encontrar informações para você encaminhar um release para os profissionais de comunicação, para os veículos de comunicação. E no release, além de ter o texto, é sempre importante ter uma foto da atividade que você vai realizar, né? Uma foto boa, de qualidade, às vezes mais que uma foto, né? Duas, três, para que o profissional possa escolher. Às vezes ele tem até espaço para colocar mais que uma foto no jornal, no site, e aí você mandando mais fotos, com certeza ele vai utilizá-las. Fotos em alta resolução, para se for impresso ter uma qualidade melhor, né? Então não se esqueça dessas coisas básicas, tá bom? Isso dá um resultado muito, muito, muito grande para você mais à frente. Outro assunto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que é mais um dos temas que eu quero trazer para você, é a importância das redes sociais. Parece bobeira a gente estar falando isso, chovendo molhado, mas não é não. Tem muita gente ainda, muito grupo, muito coletivo, que não tem presença nas redes sociais, que as pessoas não encontram nas redes sociais. Eu, no meu périplo, no meu trabalho, no dia a dia, eu sempre encontro pessoas que não estão presentes nas redes sociais, artistas. E é muito simples, você precisa ter uma página no Facebook ou no Instagram para você mostrar o seu trabalho. Do mesmo jeito que você organiza o seu currículo, o seu portfólio, do mesmo jeito que você faz release para divulgar o seu espetáculo, mantenha uma presença no Instagram, por exemplo, que talvez seja o canal hoje que é mais acessível para um universo maior de pessoas. E ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais amigável para você trabalhar a sua produção, né? O Facebook tem toda uma lógica de você estar sempre reproduzindo coisa que outras pessoas produzem, etc, etc. Já o Instagram é uma plataforma que você pode focar muito naquilo que você produz, na foto do espetáculo que você fez, da atividade cultural que você fez, né? Da exposição que você organizou. É muito simples. Usar um celular para tirar uma foto e subir a foto lá no Instagram com um texto que, né, explique, contextualize aquela foto. E aí você vai criando como que fala? Como se fosse um repositório de tudo aquilo que você faz atualmente, né? E que é uma forma das pessoas consultarem. Vão lá olhar o nome do artista, procura o nome do artista, vai aparecer facilmente quando ele tem uma página no Instagram ou uma página no Facebook. Então, rede social para artista é uma ferramenta importante para ele poder mostrar o trabalho dele também. É como se fosse um site um site de uma empresa. Então, a rede social, sobretudo o Instagram, e eu estou aqui dizendo que o Instagram é a ferramenta mais interessante para o artista poder mostrar o seu trabalho, porque ela vira um repositório fácil de acessar e aonde estão todas as fotos, vídeos de atividades, apresentações e etc que você participou, que você organizou, que você fez, estão lá. Então, use essa ferramenta. Ela é boa. E outra, você pode, através de estar alimentando com uma certa frequência, semanal, a cada 15 dias no máximo, colocar alguma coisa, você pode
está ainda angariando seguidores, pessoas que gostam do seu trabalho e querem ver o que você está fazendo, né, no dia a dia, aonde você está indo se apresentar, e ela acompanha pelo Instagram, né? Pode ser pelo Facebook também, se você acha que o Facebook é legal. Eu resumiria, dar preferência para uma rede social, porque a gente está falando aqui dicas para você manter presença e ter trabalho de comunicação. Agora, se você tem uma estrutura maior, que tem condições de ter outras redes, aí tudo bem, né? Aí cresça, coloque, mas saiba que você tem que estar sempre alimentando, tem que ter uma preocupação com a produção de conteúdo. Então, isso significa energia, tempo e muitas vezes até dinheiro, porque talvez você vai ter que pagar alguém para ficar alimentando as suas redes. Então, uma rede só, uma pessoa sozinha consegue tocar. Várias redes, começa a ficar mais difícil, começa a dispersar o foco e talvez precise de profissionais para tocar o dia a dia. Então, pense nas redes sociais como uma ferramenta importante e fundamental para você poder fazer um trabalho mais amplo de comunicação. Por fim, a quarta dica que eu queria dar para você neste vídeo é você pensar num plano de comunicação, plano de divulgação do seu projeto, do seu grupo, do seu coletivo. Esse plano nada mais é do que você juntar todos esses elementos que eu já falei para você poder montar um plano de comunicação para atuar durante o ano, né? Durante um espetáculo, uma atividade que você vai organizar, que conseguiu financiamento, né? Normalmente, quando você consegue um financiamento, tipo PROAC, Lei Rouanet ou outro tipo de financiamento de projetos culturais, Caixa Cultural, Petrobras, você tem que ter um plano de comunicação para você dar a contrapartida de você ter recebido aquele dinheiro, aquele prêmio, né? E aquele incentivo. E aí você já tem essas ferramentas básicas funcionando, você já tem ali um portfólio bacaninha que com o tempo você pode até talvez transformar num site. Você já tem lá, já sabe produzir release, tem contato com o jornalista, você já tem presença nas redes sociais. E aí você pode colocar tudo isso no plano quando você vai montar um projeto. Dizer que você tem tantos seguidores nas redes sociais, que você publica de tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, cards, fotos de atividades, vídeos. Tem o release, que você pode falar que vai entrar em contato com tal, tal, tal e tal veículo, que você espera que esses veículos têm tal alcance, que alcança toda a cidade, que alcança uma rádio que tem alcance regional e etc. E também você pode falar nesse plano de divulgação, esse plano de comunicação, peças de comunicação que você produz para suas atividades, para os seus eventos, né? Então você pode falar de banners, de flyers de divulgação impresso, convites. Tem uma série de materiais que você pode incluir nesse plano de comunicação, explicando para que serve cada um deles, né? Um banner serve para eu colocar em tal lugar, na fachada de um teatro, na entrada de um espaço cultural, né? Faixa, divulgação de faixa nas escolas, nos espaços culturais, anúncios em jornais, rádios, TVs da comunidade,
que você alcança determinado público que da manhã, né? Ou então flyers que são distribuídos em determinado dia, em local. Então, o plano de divulgação é outra ferramenta que você pode usar. É muito simples de fazer, é só você organizar tudo isso num único texto, numa única planilha e entregar para os seus financiadores e etc. E você vai mostrar que tem ali uma estratégia mínima de comunicação para o seu projeto, para as suas atividades culturais. Por fim, eu quero agradecer por você estar acompanhando esse vídeo até agora, até esse momento, né? A gente passou aí por 4 itens importantes para construir a gestão da imagem e da comunicação de artistas e projetos culturais. Esse vídeo é financiado pelo PROAC Edital 39 de 2021. E eu sou Carlos Riso, sou jornalista, como eu falei, tenho uma experiência de trabalhar com projetos culturais e a gente falou um pouquinho da importância das ferramentas de comunicação para você ter um mínimo de condições de fortalecer essa área dentro do seu grupo, do seu coletivo de cultura ou de você, artista, que quer garantir um pouquinho mais de presença de comunicação nesse mundo, né? Obrigado mais uma vez por você estar me ouvindo, por você estar curtindo aí essa página, curtindo aí esse vídeo e tal. E eu, Carlos Riso, estou à disposição. Vou deixar meus contatos aqui no final do vídeo. Se você quiser falar comigo, a gente pode conversar mais a respeito, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.